Olá, alunos e alunas, tudo bem? Sou o professor Maurício. Junto com a nossa equipe de língua portuguesa, vamos estudar os descritores que são a base das questões que vocês farão no CESPAI. Quero inicialmente pontuar a importância da interpretação. Entendido aqui interpretação como processo de leitura complexa, de compreensão do texto, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, todas as questões de concursos e do nosso próprio Enem, elas são baseadas em interpretação, entendimento de mensagens, né, de informações, etc. Podemos ver isso nas questões de biologia, de química, de física, de linguagem, o que é óbvio, né? E em todas as outras questões. Portanto, é isso que eu peço a vocês, não achem que nós estamos estudando aqui apenas para fazer a prova do CESPAI amanhã. Muito pelo contrário, nós estamos estudando aqui para construirmos habilidades e competências que nos permitirão fazer futuras provas, né, com eficiência. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é falar que a interpretação, para ela ser bem produzida, é preciso que o leitor e a leitora consigam marcar o texto. O que seria marcar o texto? Seria, de algum modo, mapear as suas informações, entender o implícito, né? Aquilo que não é propriamente dado, não está visível, mas está na relação das informações do texto, entender o explícito, entender a intenção do texto e uma série de outras condutas de leitura, né? E para marcar, eu costumo falar que o aluno deve exercer, toda vez que marca texto, sobretudo nas atividades escolares, deve exercer a atividade de sublinhar, de passar marca-texto, de circular, né, as informações importantes. Por que isso é necessário? Quando nós lemos, nós não retemos todas as informações do texto, muito pelo contrário. O nosso cérebro costuma identificar aquelas informações que são mais importantes. Porém, o leitor pouco experiente ou pouco exercitado no processo de interpretação acaba não conseguindo identificar essas informações principais e secundárias e as relações que tem entre elas. Então, por isso, eu vou pedir a vocês que no aulão de hoje, quando possível, amanhã na prova do CESPAI, de caneta mesmo, né, sublinhas, destaque, né, passe um traço embaixo, se for a sua preferência, daquelas palavras ou expressões que são importantes. Porque isso vai fazer com que o seu processo cerebral ajude na interpretação de qualidade. Eu vou dar um exemplo, tentando deixar claro o que eu quero falar. Se você parar para pensar quantas informações você coletou da saída da sua casa até a chegada ao colégio hoje, você verá que tem centenas de informações, não é isso? De repente, no momento que eu abri o portão, estava passando alguns carros, que eu não lembro mais qual é a marca, que eu não lembro qual é a cor, que eu não lembro o modelo, que direção ia, que velocidade, etc. Estavam passando pessoas, né? Naturalmente vestindo de um modo ou de outro, e eu posso ver alguma vegetação, de repente, se na frente da minha casa tem, né? Se balançava vento ou não. Isso tudo são dezenas de informações que o nosso cérebro vai coletando no processo de caminhada. Isso não é diferente, e por isso eu fiz a comparação com o processo de leitura. Quando nós vamos lendo, essas informações elas vão passando, né, pelos nossos processos cerebrais, e a gente acaba identificando uma ou outra como informações importantes. No momento que eu sublinho, que eu destaco, eu estou mapeando aquelas informações que são fundamentais, que são informações chaves, para depois me favorecer um processo significativo de interpretação. E por isso é importante, em resumo, a questão de marcar, né? Para eu sinalizar para o meu cérebro que eu estou, primeiro, focado no processo de leitura e, segundo, identificando quais são as informações que ele tem que guardar. Exemplo da caminhada, né? Então, aquelas dezenas de informações que passaram, meu cérebro ele não armazenou de forma qualitativa.
mas aquelas informações que foram mais significativas para mim na caminhada, o meu cérebro armazena e produz sentido. É o que cientificamente nós chamamos das 3 memórias, né? Seria uma memória de longo termo, uma memória de médio termo, uma memória de curto termo ou curtíssimo termo. Então, esse processo que se dá na vida também se dá no processo de leitura e interpretação. Fica aí o nosso pedido. Os materiais que vocês estiverem aí físicos, marque-os, ou digitais, marque quando possível, exercite isso sempre no seu processo de interpretação. Existem algumas técnicas, né? Eu dei a básica, sublinhar, etc. Eu também posso fazer anotações, né, ao lado do texto, nas bordas da esquerda ou da direita, no rodapé de cima ou de baixo no texto. Isso daí vai muito de minha preferência e de meu exercício, né? Então, convido você já de início a fazer processos de leitura e interpretação que realmente sejam de muita qualidade. Passando aí, eu gostaria de já exibir para vocês, saindo da minha imagem, e exibir para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar, já analisando 2 descritores. Vem comigo. Eu só esqueci de lembrar vocês que prestem muita atenção, porque ao final desse meu diálogo com vocês eu vou trazer umas 2 questõezinhas, né, desafio. Os professores que estarão aí vão me ajudar a fazer isso e vai ter uma premiação, eu diria, muito doce. Presta atenção então nessa videoaula. Então, olha só, gente, os descritores que eu fiquei responsável por tratar são os descritores 3 e 8. Vejamos o primeiro. O descritor 3 trata sobre inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que isso significa? Vamos pegar alguns pontos-chave desse descritor. Então, nós temos inferir, nós temos o sentido de palavra ou expressão. Inferir seria teria o significado de deduzir, né? A informação ela não está, então, diretamente exposta. Ela está, a partir das pistas que as informações que o texto traz, nós podemos fazer uma dedução. Vamos comparar aqueles filmes de mistério, né, que tem um crime ou outro, e que existe o detetive que vai coletando aquelas pistas, né, aquelas informações para chegar à dedução de alguém que tenha cometido um crime. É a mesma coisa que acontece nesse descritor. Então, inferir a partir das pistas do texto, nós podemos tirar um sentido, ou seja, uma compreensão. Nesse caso, não é do texto todo, é de uma palavra ou expressão. Aguarde essa informação, porque será o primeiro descritor que vamos tratar hoje, né, que é o descritor 3. E o segundo é o descritor 8, estabelecer uma relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Então, nós temos aí, eu acho que 3 elementos importantes. Uma é a relação, essa palavra relação. A segunda é tese e argumentos. O que é uma tese? É uma opinião. É algo que se defende. Então, eu posso ter uma tese sobre a questão ambiental no mundo ou no Brasil, mas essa tese está ligada a argumentos, né? Ou seja, a ideias lógicas que permitem ver que ela é possível. Chegamos agora, então, ao descritor 3 a partir dessa questão. Vou deixar a questão para vocês, alguns segundinhos para vocês lerem e analisarem com cuidado. Passado esse tempo, então, nós percebemos que o texto 1 trata-se de uma tirinha da personagem Armandinho, aqueles que conhecem, é um garoto que ele é provocador de reflexões, e na tirinha específica nós temos, vamos ler o primeiro quadrinho, a imagem dele falando, olhando para o seu amigo de estimação, que é o sapo. Então ele começa falando: a gente consome muita coisa pronta. Notem que está entre aspas, né? O que significaria esse pronta? Mas eu também faço questão de sinalizar para vocês que a palavra coisa aí, né, em um primeiro momento vai nos falar sobre produtos, né, prontos como algo já produzido, né, já totalmente finalizado e entregue.
E ele vai depois afirmar que essas coisas prontas, que falta que nós refletamos mais sobre elas, se dê por falta de tempo ou preguiça. No segundo quadrinho, a informação ela é mais claramente revelada. O pior é consumir opinião pronta. Novamente, essa expressão agora não é apenas uma palavra como na anterior, pronta. Agora tem uma expressão, ou seja, um conjunto de palavras, opinião pronta, entre aspas. Vamos a um aprofundamento de leitura. Aqui eu destaquei como foi uma solicitação feita no início dessa minha mensagem, né? Pedindo a vocês que destaquem, ou por sublinhado, ou por marca-texto e tudo. Aqui eu fiz um destaque por sublinhar, né? Passar um traço embaixo de algumas palavras ou expressões. Então, assim, tem um primeiro momento que me chama muito a atenção, que é a palavra consome. Consumir, né, nos dá a ideia do consumismo, né, da compra desenfreada de coisas. Não que necessariamente precisaria ser, mas nesse caso a gente vai ver que se configura como correto. E depois coisas prontas, né? O que seriam essas coisas prontas? Produtos, né? São, sei lá, são roupas, são produtos eletrônicos, etc. e tal. E associado esse consumo daquilo que é pronto com a palavra ou por tempo ou preguiça, né? Esses seriam os dois causadores do consumo pronto. No segundo quadrinho, fica mais claro porque a cena ela é ampliada, primeiro por uma adulta, que pode simbolizar até a própria mãe do Armandinho, e também por um aparelho de televisão. Vejamos agora, o pior é consumir opinião pronta. Então, se consumir coisa pronta já recebe uma ideia negativa no primeiro quadrinho, agora no segundo é extremamente negativo quando a opinião é pronta, ou seja, não é nossa opinião, né? É a opinião que vem de outro e eu acabo consumindo, acabo recebendo para mim, né? E notem que eu destaquei a ideia do televisor, né? Que daí nós temos aqueles que opinam, né? Aqueles comentaristas, aqueles profissionais no geral, né? Ou algum cidadão em particular consiga trazer tais opiniões, né? Enfim, com isso nós finalizamos um pouquinho a leitura e vamos para a questão. A questão diz o seguinte: na tirinha a expressão opinião pronta apresenta uma. Vou deixar um pouquinho em tela para vocês poderem ler. Eu gostaria que marcassem alguma alternativa aí, utilizando o caderno, né, que já deve estar aberto, ou algum outro material para que vocês não esqueçam a alternativa marcada por vocês. Já tivemos aí o tempo para vocês marcarem, né? Talvez tenha até sido dado uma pausa aí no meu vídeo para vocês poderem seguir. Então a questão fala, na tirinha a expressão opinião pronta apresenta uma. Eu quero saber qual é o significado ou quais são as inferências que eu posso fazer dessa expressão opinião pronta. Será que eu posso relacionar uma crítica à falta de tempo para refletir a respeito das informações veiculadas nas mídias? De fato, o primeiro quadrinho fala em falta de tempo, né? Mas no conjunto da obra nós temos que ver que nós estamos nos colocando como consumidores. Então, não só falta de tempo, ele relaciona isso, falta de tempo ou preguiça, mas mostrando que está faltando responsabilidade, né, do consumidor. Então, a falta de tempo não seria toda responsável por explicar as informações que nós estamos recebendo da mídia. Então essa questão ela não estaria totalmente correta, por isso nós devemos excluí-la. Letra B. A afirmação de que o mundo tem sido dominado por opiniões vazias e carentes de sentido. Bom, a tirinha não chega ao exagero de falar que o mundo tem sido dominado. É claro que ela sinaliza que está presente no nosso cotidiano, mas a questão não é nem tanto na produção da informação, e sim de como nós estamos a recebendo, né, como consumidores. Letra C diz o seguinte: critica ao consumo desenfreado, ou seja, ao consumo acelerado e pouco consciente de opiniões,
e ausência de uma postura crítica em relação a elas. Nós notamos aí que tem os dois elementos realmente sinalizados na tirinha, né? Que além de ser o consumo ser grande, não existe a crítica em relação a ele. Por isso essa é a alternativa correta. Mas não vamos deixar de analisar com cuidado as outras alternativas. Alusão ao mundo dominado, ou seja, alusão a uma referência ao mundo dominado pela tecnologia, em que há um excesso de informações sem que haja controle sobre o seu fluxo, né? Sobre a sua movimentação. Vamos ter cuidado porque se discute muito que a internet e os outros meios de comunicação, né, os outros elementos da comunicação no mundo contemporâneo, né, no mundo de hoje em dia, produz isso. Só que a tirinha ela não entra nesse debate, nesse diálogo, né, a relação de tecnologia com excesso de informação, portanto a alternativa D também deve ser excluída da nossa escolha. Letra E, comparação entre a modernidade e o passado sobre mecanismos de poder que atuam na alienação coletiva. Bom, não existe essa comparação entre o moderno, né, os dias atuais com o passado. Então essa já é uma alternativa descartada já de início. Só frisar o que seria alienação seria a falta de percepção crítica da realidade, ok? Podemos passar então para o próximo descritor relacionado a uma segunda pergunta. E daí, antes disso, é claro, destacar a questão correta, que é a C, já falada por nós. Temos aí o segundo texto, vou deixar ele em aberto para que vocês consigam fazer uma leitura individual e ir analisando ele. Se possível, né, destacando algumas informações. Caso vocês não tenham o texto físico, né, ou digital aí no celular e tudo, dá para pegar um papel e ir destacando, escrevendo as informações mais importantes. Feito isso, acredito que a partir da pausa vocês conseguem ler o texto todo. Vejamos então, agora fazendo uma leitura de maior profundidade sobre o texto. O texto diz o seguinte: cotidiano de exceção, né? Exceção é aquele estado que não é normal, né? Por exemplo, se relaciona muito à questão de tomada de poder, ditadura e tudo. Então nós temos isso como título e como subtítulo diz o seguinte: como lutar pela democracia aprendendo sobre a tirania. Então existe uma relação, né, entre a democracia, que é o poder do povo, e a tirania, que é o poder de um pequeno grupo, né? Poder normalmente ditatorial. O texto também prossegue: o horror não aconteceu de uma vez. Ou seja, esse processo, né, da destituição da ditadura por uma tirania, por uma forma de poder violento, não acontece apenas de uma vez. O horror foi acontecendo um pouco por dia. E o texto ele prossegue nessa linha informacional de falar que as coisas foram acontecendo aos poucos. E nessa parte destacada aí em vermelho, né, essa parte do parágrafo, vai exemplificar como isso aconteceu aos poucos. Na vantagem que comerciantes nos judeus poderiam tirar, e tiraram ao eliminar a concorrência, em algo mais trivial, mais terrível, que é se calar diante do que faz o seu vizinho em nome de salvar a própria pele. Vai dando algumas exemplificações de como a tirania ela acontece aos poucos, né, chegando a um estado totalmente tirânico. E claramente nós conseguimos aí associar, que conhecemos muito da história, né, em muitos períodos históricos, como o período aí da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, né, em que a tirania ela foi acontecendo mais ou menos relacionado a essa exemplificação, né? Vamos lá então para a questão, que é a segunda questão. No trecho, o horror não aconteceu de uma vez, o horror foi acontecendo um pouco por dia. A autora citou o leitor no período do Holocausto. Olha que eu havia comentado, né, relacionado à Segunda Guerra. Esse argumento sustenta a ideia de que, então ela tem aí um argumento, uma ideia lógica, né, que o horror não acontecia de uma vez, foi acontecendo aos poucos. Esse argumento sustenta de que ideia? Será que ele alimenta a ideia de que a ascensão do mal
é feita de modo imediato? Bom, quando fala a palavra imediato, que ela ocorre de um momento para o outro. E nós percebemos que as informações trazidas no texto é que é um processo do cotidiano, né? Aos pouquinhos e tudo, já podemos então descartar aí a alternativa A, perdão. Na alternativa B, fala bem assim: preciso compreender a tirania, entender sua manifestação cotidiana a fim de construir mecanismo de oposição a ela, pela manutenção da democracia. Ora, se eu consigo entender que a tirania ela acontece aos poucos, e ele exemplifica, e ele mostra como se dá da democracia para a tirania, então essa alternativa ela é efetivamente correta, porque ela mostra que ao compreender a tirania, eu consigo dar força à democracia. Por quê? Porque eu percebo toda vez que a democracia ela é abalada por esse cotidiano de descaso, de silêncio, etc. Essa alternativa correta, mas nós não deixaremos de analisar demais. Letra C. O silêncio coletivo não é responsável pela escalada da violência. Não é verdade, é o contrário que o texto fala. O texto fala que o silenciamento, né, o não falar, o fechar os olhos frente à tirania com o vizinho, etc., é o que leva ao processo tirânico. Então a C é o oposto do que se diz. Letra D. A ascensão da barbaridade, ou seja, dessa violência desumana, acontece devagar, a partir da reação popular, que questiona e gera a perseguição por governos autoritários. Na verdade, não. A ascensão da barbárie ela acontece realmente devagar, mas não existe uma reação popular frente a isso. Na verdade, a população ela vai se acostumando, vai escalando e tudo. Então, é o contrário do que fala o próprio texto, a afirmação da alternativa D. Por isso, também vamos eliminá-la. Por fim, a E diz o seguinte: é necessário se opor à violência com radicalismo. O texto nunca fala isso. O texto talvez sinalize que nós não podemos nos silenciar frente a esse cotidiano, né, ao dia a dia e as pequenas coisinhas, né, que vão levando ao estado ditatorial e tirânico. Então, essa alternativa também já está correta, sinalizando para vocês que a alternativa correta é a alternativa B. É preciso compreender a tirania, entender sua manifestação cotidiana, a fim de construir mecanismos de oposição a ela pela manutenção da democracia. Então, gente, como desafio que eu havia dito que eu ia propor para vocês, eu gostaria que um aluno conseguisse fazer um resumo do que nós aprendemos nessas duas questões, cada uma relacionado a um descritor. Não precisa efetivamente falar qual é o descritor, mas qual é a aprendizagem que vocês tiram dessa nossa mensagem, desse nosso diálogo, tá bom? A professora vai coordenar isso, o aluno que levanta a mão mais rápido e conseguir trazer uma resposta que traga uma lógica em relação a tudo que foi falado, ganha a premiação. Um grande abraço, queria desejar a vocês um ótimo CISPAI, e a nossa escola juntas certamente vai ser forte, né? E vamos nos destacar em mais essa prova, né? Que é uma prova agora estadual. Abraço a todo mundo.